a serviço da comunidade. Nosso entrevistado ao vivo hoje, aqui no programa Comando da Manhã, é o pastor Enos Ferreira, ele é o secretário de Estado de Relações Institucionais do Maranhão. A gente vai falar sobre Maranhão Solidário, restaurante popular, interlocução com as igrejas. A gente começa falando dessa interlocução do governo com as igrejas, pastor. Bom dia, obrigado pela sua presença aqui no Comando da Manhã. Bom dia, Gilberto, bom dia a todos os ouvintes da nossa querida Timbira, seu programa que é campeão de audiência em todas as manhãs. É uma alegria estar aqui e falar sobre temas que estão relacionados ao nosso trabalho como secretário de Estado. Esse primeiro ponto que você trata aí, eu acho muito pertinente, muito interessante, porque uma das atribuições que nós temos na Secretaria de Relações Institucionais é justamente fazer essa interlocução com as demandas das igrejas e as ações do governo. São duas instituições que trabalham paralelas, independentes uma das outras, que, entretanto, precisam conversar, né? Precisam fazer parcerias estratégicas que visem o bem da população. O governo, de uma forma geral, o governo trabalhando ações macro, né, políticas públicas que visam o bem de todos os cidadãos. E as igrejas, no seu trabalho de evangelização, no seu trabalho espiritual, levando o amor ao próximo, levando a palavra de Deus e trazendo aspectos de trabalhos sociais também, que são muito relevantes nas igrejas. E essa eu quero destacar, primeiramente, Gilberto, no período da pandemia, você lembra, nós tivemos períodos críticos, momentos críticos das restrições. Nós tivemos o lockdown, por exemplo, que o juiz da Fazenda Pública, no ano passado, decretou, naquele momento mais grave, e todos tiveram que ficar com restrições bem graves e todos em casa. E quando houve uma discussão muito grande acerca da essencialidade do trabalho das igrejas, dos templos, né, de todos os templos. E houve projeto de lei no governo federal, houve projeto de lei aqui no governo, no Estado, aqui no âmbito da Assembleia Legislativa, discutindo a questão da essencialidade. E eu quero destacar que o nosso governo sempre teve essa concepção da essencialidade do trabalho religioso. As igrejas nunca tiveram, você não viu em decreto nenhum do Estado, nenhuma restrição diretamente voltada para as igrejas. No momento, os nossos decretos disseram que as igrejas tinham que fechar. Não, salvo esse período aí do lockdown, mas quando foi aquele período já que começou a amenizar aquela primeira onda, e nós tivemos uma interlocução muito grande com todos os líderes das igrejas, eu diretamente com o segmento evangélico, o colega Chico Gonçalves, da Sede Pop, com o segmento da Igreja Católica, e fomos alinhando com as lideranças aqueles protocolos sanitários do setor das organizações religiosas. De sorte que o protocolo sanitário que foi construído na portaria setorial número 38 da Casa Civil, depois reformulado pela 93, foi uma construção coletiva, com o governo ouvindo a opinião, né, as diretrizes dos líderes das igrejas evangélicas, da Igreja Católica, e assim nós conseguimos construir de forma muito, muito harmônica, consensual, esse protocolo sanitário de retorno das atividades após o lockdown, as atividades das organizações religiosas. Depois, já agora na segunda onda, nesse ano, quando a segunda onda começou a aflorar e crescer, e aí a gente foi tendo restrições em todos os setores, o governador Flávio Dino me chamou e disse: nós vamos conversar com os líderes. Como você sabe, eu entendo a essencialidade das atividades das organizações religiosas, contudo, eu entendo que também todos nós podemos fazer alguma colaboração nesse momento. Eu reuni com os líderes, mais uma vez o Chico reuniu com os líderes da Igreja Católica e eu com os líderes do segmento evangélico, e fizemos uma construção coletiva para que, no decreto, quando houvesse uma referência ao trabalho das organizações religiosas, essa referência partisse dos próprios líderes, de sorte que, quando houve restrições, por exemplo, para que
a capacidade dos templos não fosse além de 25%, 30%, 50%, essa construção foi feita dialogando, né? Pastor Enos, eu fiz várias reuniões, comigo estava o secretário Marcos Pacheco, que é do Comitê da Crise Sanitária, o pastor Porto, lá da região Tocantina. Nós fizemos essa construção e os pastores fizeram as suas colaborações, entendendo que era momento também das igrejas terem um pouco mais de cautela nesse momento, e houve essa construção coletiva. E diga-se de passagem, Gilberto, eu acredito que foi o único estado que fez dessa forma. Eu lembro de um estado ali da região do Sudeste que houve um projeto de lei da Assembleia Legislativa tratando da essencialidade dos templos religiosos e que eles não poderiam ser fechados no período de pandemia, e assim o governador fez uma grande solenidade para assinar o decreto e tal, e uma semana depois, praticamente, a coisa avolumou-se, a pandemia ficou assim de uma forma quase que descontrolada lá, e ele teve que colocar no decreto para fechar os templos. Então, às vezes, a pessoa quer fazer uma média com o público e acaba tendo que recuar diante da realidade. Eu acho que aqui no estado do Maranhão, mais uma vez, o governador Flávio Dino dá uma demonstração de como é que se governa, ouvindo as partes, os segmentos. Ele fez isso com o setor do comércio, com o setor da cultura, enfim, com todos os setores, e não deixou de conversar com as organizações religiosas, com líderes, para que durante esse período grave de pandemia, todas as decisões tomadas no âmbito do governo fossem conversadas com os segmentos. Muito bem, como é que está hoje essa parceria do governo aí com as igrejas, né? Muito bem, a gente tem esse cuidado, né? Todas as demandas que chegam provenientes das igrejas, normalmente, quando não são direcionadas direto lá para a Secretaria de Relações Institucionais, quando vem aqui para o governo, o governador despacha lá para nós. E a gente tem a orientação do governador de dar toda a atenção. Muitas vezes chegaram agora, nesse período de pandemia, pedidos de cesta básica, porque as igrejas também sofreram muito com os reflexos da crise. A crise sanitária teve reflexos muito graves na economia, e as igrejas não foi diferente. Muitas pessoas no âmbito das igrejas passando necessidades, e assim que chegavam as demandas, cesta básica, a gente conversava com o governador, conversava com os secretários que estavam gerenciando a questão da comida na mesa, e a gente atendia dentro das nossas possibilidades, é claro, e praticamente todos que chegaram foram atendidos, e continua assim. É determinação do nosso governador, e a gente sabe dessa importância. Como eu disse, cada um no seu quadrado, cada um fazendo o seu papel. O governo não interfere na igreja, a igreja não interfere no governo. Cada um fazendo o seu papel, mas parcerias que são benéficas, parcerias institucionais, elas devem ser feitas, e o governo do Estado continua e vai continuar, porque esse é o perfil do governador, esse é o nosso perfil. O governador buscou um pastor para suceder outro, eu sucedi o pastor Porto, né, justamente pela visão cristã, pela visão religiosa, pela formação que nós temos, e isso facilita muito nessa conversa com as organizações religiosas. Muito bem. Secretário, sobre o Maranhão Solidário. Muito bem. Maranhão Solidário foi um programa que o governador Flávio Dino criou em 2017. Nós vamos fazer agora, em novembro, 4 anos. Vamos fazer uma solenidade aí. E dentro desse programa, o objetivo desse programa, Gilberto, é estimular as ações do terceiro setor. O governo Flávio Dino é um governo municipalista, ele é um governo que trabalha com o fortalecimento dos municípios, dos gestores municipais, das ações que são feitas lá na ponta, mas ele não esquece esse setor que é tão importante, que muitas vezes não é enxergado pelo poder público, que são as organizações da sociedade civil, as associações, as fundações, os institutos, centros sociais que estão aí espalhados pelo estado todo, têm um olhar, têm um carinho especial dado pelo governo através do programa Maranhão Solidário. No Maranhão Solidário, nós temos linhas, formas de fomentar o trabalho deles. Um deles é o Nota Legal, que a gente já falou aqui em outras ocasiões. Agora,
na semana passada, não sei se você acompanhou, teve a oportunidade de acompanhar, segunda-feira da semana passada, o governador lançou aqui, fez o termo de assinatura do termo de fomento com 100 entidades, inclusive igrejas, né, porque o marco regulatório das organizações da sociedade civil permitem que igrejas que também têm um trabalho social, que não são exclusivamente religiosas, né, um trabalho só religioso, mas tem um trabalho social, que elas também participem, sejam beneficiadas por ações do poder público, né, e nós tivemos aqui 100 entidades que receberam financiamento de projetos no valor de 5, 10 e 20 mil reais, projetos voltados para a sustentabilidade de ações lá na comunidade, lá na sociedade. Nós tivemos aqui entidades que trabalham o direito dos animais, entidades que trabalham o direito da criança e do adolescente, do idoso. Foi uma festa, o governador estava ali e, inclusive, já lançou, no mesmo ato, informou que vamos ter um outro edital distribuindo R$1 milhão para fomentar, para financiar projetos dessas entidades, né, que estão aí fazendo o trabalho. E, diga-se de passagem, foi uma festa maravilhosa, muito linda. Muitas entidades vieram do interior do estado. O objetivo, o alvo do programa, do edital, era alcançar um maior número de entidades em todo o estado, e nós alcançamos. Vários vieram do interior, lá de Parnarama, lá de Igarapé do Meio, Igarapé Grande, vieram entidades que trabalham lá, enfim, vários, eu não lembro aqui, não tem a lista, mas vários municípios foram contemplados, e o Maranhão Solidário segue firme. Vamos ter agora, como eu disse, em novembro, a comemoração dos 4 anos, e vem novidades por aí, que a gente vai anunciando a partir do Sinal Verde. Quando nós tivermos o Sinal Verde, tudo já organizado, nós estaremos divulgando ao público, especialmente as entidades que estão no Maranhão Solidário. Secretário, nesse momento a gente vive aí a fome assola o país, não é? E essas entidades trabalham também, né, no sentido de ajudar essas pessoas neste momento da crise, do desemprego, em que as pessoas, tem muita gente passando fome? Isso, com certeza. Algumas delas, eu lembrei agora aqui de uma, que é aqui de Bacabeira, Instituto Vida Renovada. Eles estão fazendo lá uma cozinha, lá eles estão trabalhando numa entidade, uma vila ali em Bacabeira, que é muito carente, muito necessitada. Depois que o Instituto Vida Renovada chegou lá, o asfalto chegou, eles começaram a brigar pelo asfalto, lá não tinha asfalto, o pessoal ficava atolado, e eles agora estão fazendo uma cozinha comunitária, para atender justamente aquelas crianças, os adolescentes, os jovens, que às vezes não têm o que comer, fazer o atendimento desse público através dessa cozinha industrial que está sendo feita, para atender os aspectos da segurança alimentar lá naquele bairro. Então, assim, a gente fica muito feliz em saber que, mesmo em tempos de crise, o nosso governo tem enxergado essas necessidades, que às vezes para nós, que tem a mesa farta, né? Às vezes tá... Nem tanto, pastor. Não falta... Não, talvez a mesa do pastor. A minha já nem... Não, mas assim, você está fortinho aqui, Gilberto. Não, a gente não falta comida. Eu tenho certeza que você... É verdade, eu estou falando não é assim, farta também, né? Mas tem muitos que fartam tudo, né? É verdade. Para nós, não, a gente tem o café da manhã... A gente vê isso no dia a dia, em casa, o número de pessoas que batem a porta pedindo, né? O desespero é muito grande. Diariamente, famílias passam pedindo. Isso é reflexo dessa situação que a gente vive hoje no país, o aumento de pedintes, né? Infelizmente, a gente precisa lembrar, trazer um aspecto mais histórico. Muito antes desse período de pandemia, o Brasil e o mundo inteiro já vinha com um movimento de recessão. Já havia dando sinais de crise econômica de um tempo para cá. E a pandemia, ela agravou muito isso, né? Os reflexos econômicos... Mas você não acha também que a situação que a gente vive hoje, de um certo desgoverno no país, não colaborou para isso? Eu ia falar da questão econômica,
tudo descontrolado. O governo tem uma parcela, né, de culpa nisso aí, né? Eu entendo que, de fato, algumas ações elas deveriam ter sido mais enérgicas por parte... Eu até entendo assim, do governo federal, eu entendo que houve a ausência de uma gestão nacional. Eu digo assim, quando esses conflitos começaram a aflorar, né, aquela briga, governo federal e os governadores, essa coisa toda, isso acabou por prejudicar muito a sociedade, a população como um todo. Porque eu acho que era o momento do presidente chamar os governadores, vamos sentar, nós temos diferenças que nos afastam no campo da política, mas agora é o momento de a gente convergir para o bem da população. Eu acho que faltou esse diálogo, eu acho que faltou a gestão no aspecto, por exemplo, de reformas que estão hoje paradas lá no Congresso Nacional, de avançar, mas aí houve essa tensão política no nosso Brasil, e infelizmente isso travou um pouco, e o enfrentamento da crise sanitária agravou, né, algumas ações, essa falta de harmonia acabou agravando a questão econômica, e isso, sim, aumentou muito, como você vinha falando, a questão dos pedintes. Hoje, a gente está andando, está na igreja, eu sou pastor de igreja, eu tenho uma igreja aqui, eu quero até mandar um alô para todos os irmãos que congregam conosco na Assembleia de Deus, área 94, ali na Avenida São Luís Rei de França, que eu te convido para ir lá um domingo nos visitar. E muitas pessoas chegam para nós para pedir. Eu tive ontem, levei 50 cestas básicas para um pastor amigo meu que trabalha ali na região do Parque Araçagi, onde a carência é muito grande, muitas pessoas estão passando necessidade, não perderam emprego, pessoas que trabalhavam com diárias e não estão recebendo, e a gente vai fazer um grande trabalho amanhã, em parceria as duas igrejas, levando essas cestas básicas para a população que está lá, naquela comunidade, e de fato, essa questão da segurança alimentar hoje é uma questão que merece uma atenção especial dos gestores públicos. E por falar em fome, por falar em segurança alimentar, nós vamos entrar aqui, falar agora de restaurantes populares, né? Esse instrumento tem ajudado aí muita gente em todo o Maranhão, né, secretário? Gilberto, eu estava agora, sábado passado, agora não, anterior, lá na inauguração do restaurante de número 59, restaurante popular de número 59, por sinal, nós empatamos em quantidade com o estado de São Paulo, que era o estado que tinha maior número de restaurantes populares, e o estado do Maranhão, que tem uma economia 10 vezes menor. A economia do Maranhão em relação a São Paulo nem se compara. Mas o trabalho sério que o governador tem feito nessa área da segurança alimentar fez com que hoje, em termos proporcionais, nós já passamos o estado de São Paulo, que é o estado mais rico do país. E nessa inauguração do restaurante de Rosário, o meu pai foi homenageado pelo governador. Não sei se você sabe, eu sou filho do Costa Ferreira, foi vereador... Você é filho do Costa Ferreira. Do Costa Ferreira? Sou 10 anos, fui vereador em São Luís, 27 anos deputado federal, e o governador fez uma surpresa para ele. Eu levei o deputado Costa Ferreira lá em Rosário, e o governador fez uma homenagem justa, uma justa lembrança, porque quem iniciou o programa dos restaurantes populares no estado do Maranhão foi o deputado Costa Ferreira, enquanto secretário de Desenvolvimento Social no período da governadora Rosiana Sarney, 2009, 2010. No final de 2009, o deputado Costa Ferreira inaugurou o programa Restaurante Popular, final de 2009 e começo de 2010, e estabeleceram-se naquele período 5 restaurantes populares, que assim que o governador Flávio Dino chegou, vem ampliando, né? Ampliando. Hoje nós já estamos chegando a praticamente 10 vezes o número de restaurantes populares que foram iniciados lá na gestão do meu pai, deputado Costa Ferreira, a quem eu quero mandar um abraço, está nos ouvindo, está nos acompanhando, ele, minha mãe está um pouco adoentada, mas está na luta,
e na fé, e eu quero pedir que Deus abençoe. Costa Ferreira está firme ainda? Firme, 82 anos. Ano passado pegou Covid, ficou 15 dias entubado, e pela graça de Deus está aí, firme, forte, sem nenhuma sequela, andando e trabalhando e me ajudando muito, e também me dando sempre muitas orientações na gestão da secretaria. Então, o governador fez essa homenagem justa ao deputado Costa Ferreira, por ser ele o pai desse programa que é tão bem sucedido, que faz tão bem ao nosso povo. E lá em Rosário, foi uma festa, as pessoas hoje têm, Gilberto, condições de almoçar e jantar por R$4. No almoço, paga R$3. Uma comida supervisionada por uma nutricionista, uma comida de qualidade, uma comida boa, e você almoça por R$3 e janta por R$1. Isso não tem lugar nenhum, né? Então, numa família de 3 pessoas, com R$12 dá para almoçar e jantar, né? Com R$12. Isso aí não se vê em lugar nenhum. Isso é um impulso muito forte para, nesse momento em que nós estamos passando por essa crise tão forte, tão grave, o reflexo da pandemia na nossa economia. Isso aí é uma prova, uma demonstração do comprometimento do nosso governo para com aqueles que são mais necessitados, né? Pastor, esse projeto dos restaurantes populares, que o senhor revela que foi iniciado aí, eu nem lembrava. Eu lembrava da passagem dele, mas não lembrava. Eu sei que os restaurantes populares começaram à época, né, do governo da então Rosana Sarney. É um projeto que tem aí em vários estados e que poderia ser encampado pelo governo federal. O governo federal teria condição de encampar um projeto desse, né? Uma ótima sugestão. Acho que esse olhar social, né, de minimizar essas injustiças que a gente vivencia no dia a dia, poucos com muito, e muita gente passando necessidade, passando fome. Eu acho que todo gestor de responsabilidade, todo gestor de compromisso com o povo, ele deve enxergar esses detalhes. Programas que são bem-sucedidos devem ser copiados, ampliados, reproduzidos, e fica aqui, sim, a sugestão, a dica, para que o governo federal enxergue essa oportunidade dos restaurantes populares para poder, de fato, implementar em todos os estados, aqueles estados que os governos estaduais ainda não implementaram, que ele entre com parceria e faça. Eu acho que o bom de tudo isso é a gente ver o nosso povo bem alimentado, o nosso povo feliz, sorrindo. Eu acho que fica realmente uma ótima sugestão para o governo federal. Na verdade, a situação só não está pior no país devido a essas ações de governos estaduais. Aqui no Maranhão já falou aí do programa de distribuição de cesta básica, e eu lembrei aqui numa outra oportunidade que, neste momento, o Exército poderia estar sendo usado pelo governo federal para distribuir cestas básicas aí em todo o país, né? Lembrar que no estado do Maranhão nós já distribuímos para mais de 500 mil cestas básicas. Isso é uma coisa, assim, extraordinária, né? O governo do estado do Maranhão, mobilizando várias entidades, várias secretarias, já ultrapassamos 500 mil cestas básicas distribuídas para o nosso povo, e vai ainda muito mais. O governador não parou, não tem medido esforços para que isso continue, para que o nosso povo receba esses benefícios. É pouco, mas ajuda muito quem não tem o que comer naquele dia, receber uma cesta básica. Isso vale muito. Para 2022, todos os programas têm continuidade? Tem continuidade. A gente sabe que o compromisso do governador é essa manutenção. Inclusive, a gente sabe que ele deve sair em abril para se candidatar-se ao Senado, e o vice-governador Carlos Brandão já tem declarado isso, de manter todos os programas que estão dando muito certo, né, ampliar, inclusive, e eu quero aqui mandar um alô aos nossos líderes. São 2 campeões, o governador Flávio Dino e o vice-governador Carlos Brandão, são pessoas que nos inspiram. Nós que trabalhamos com eles, nós secretários, cada reunião de governo, a cada ato de inauguração, a gente vê uma afinidade entre eles, e a gente vê que, de fato, o Maranhão está no caminho certo, né? Está no caminho certo, está acertando, e certamente em 2022 nós vamos tanto manter quanto ampliar todos esses programas que estão sendo bem-sucedidos no governo do Maranhão.
Pastor, o secretário, pastor, secretário, Fique à vontade. Secretário, o que é que nós poderíamos ainda acrescentar em relação a esse seu trabalho à frente aí da Secretaria de Relações Institucionais? O que eu quero dizer aqui é reafirmar, Gilberto, o nosso compromisso com o terceiro setor. Eu tive o privilégio de vir para o governo e liderar a Secretaria de Programas Especiais, que hoje está sob a coordenação do nosso querido companheiro Luiz Fernando. Eu sucedi o Pierre Januário, fiquei mais ou menos quase um ano lá na CEP, e depois o governador fez uma reforma administrativa, o pastor Porto foi lá para a região Tocantina, e eu vim para a Secretaria de Relações Institucionais. Nessa secretaria, nós tivemos essa grata missão de trabalhar com o terceiro setor, organizações da sociedade civil e também com as organizações religiosas. A minha surpresa, a minha grata surpresa, foi saber estar bem perto dessas entidades que fazem um trabalho tão relevante. O poder público, o governo do Estado, o governo municipal, o governo federal, eles podem fazer muito, mas não faz tudo. E aí é que vem essas parcerias estratégicas com as associações, com as organizações que estão lá na ponta, lá na comunidade, complementando o trabalho público que é feito. E, às vezes, nós não temos uma creche lá no bairro tal, mas aí tem uma creche comunitária que está lá trabalhando, permitindo que as mães de família possam ir trabalhar e deixem seus filhos num local seguro, com professoras qualificadas, tendo refeição, tendo lanche, tendo almoço, tendo lanche da tarde, enfim. E essas entidades precisam ser apoiadas. E eu quero reafirmar aqui o nosso compromisso, tanto do pastor Enos, na Secretaria de Relações Institucionais, como do governador Flávio Dino, do nosso governo, de fortalecer o trabalho das organizações da sociedade civil. É essencial, é importante, produz muito, tem um forte impacto social, e o nosso compromisso é de continuar avançando nesse apoio, né? E eu quero te agradecer pela oportunidade que você, mais uma vez, tem me dado de falar aqui um pouquinho sobre as nossas ações. Nós tínhamos outras questões, por exemplo, as máscaras que a gente conseguiu fazer. Não, mas vamos falar, exatamente isso. Tem mais alguma coisa, pastor? Então vamos sim. falar. As máscaras que a gente fez uma parceria dentro do Maranhão Solidário, algumas entidades foram qualificadas para produzir máscaras de tecido para nós distribuirmos. Algumas delas foram para atender os restaurantes populares, as pessoas chegam lá sem máscara, e a gente dá uma máscara para a pessoa não ficar exposta ou expondo outros, né, à questão do coronavírus. Mas também nós estamos fazendo uma ação, agora no dia 25 deste mês, nós vamos fazer uma ação, inclusive com a presença do nosso vice-governador, de entrega a lideranças religiosas que estarão recebendo essas máscaras para distribuir no público vulnerável, atendido pelas igrejas. Né? Nós teremos esse lançamento agora no dia 25, a entrega dessas máscaras, né? E outras ações que a gente vai trabalhando aí, buscando parcerias, né? Buscando junto a outros órgãos, a outras secretarias, para que nós possamos fortalecer o trabalho do terceiro setor. Muito bem. Secretário Enos Ferreira, muito obrigado aqui pela sua presença. Mais uma vez, ao vivo aqui no programa Comando da Manhã, e parabéns aí pelo seu trabalho no governo. Eu que agradeço, Gilberto. Desejo a todos os nossos ouvintes aí um excelente dia, véspera de feriado, amanhã, dia das crianças, né? Eu estou saindo aqui, vou para uma programação daqui a pouco com entidades que nós estamos ajudando. Até já ia esquecendo, nós distribuímos aí numa parceria com a CEAP, né? 15 mil pacotes de trufas. Aliás, 15 mil trufas. Nós fizemos uma parceria com as entidades do Maranhão Solidário, trufa de chocolate, que estão produzidas ali pelos internos do sistema penitenciário, dentro do programa Trabalho com Dignidade, que hoje nós temos o governo do Maranhão, o sistema penitenciário hoje é uma referência para o Brasil e até para fora, porque antes as pessoas ficavam lá se matando, se digladiando, e hoje cada um trabalha, é capacitado e
produzem para a sociedade, né? E uma dessas ações é justamente nós estamos distribuindo trufa de chocolate, levando alegria, adocicando a vida de crianças. Da próxima vez, se eu estiver distribuindo, traga pra gente aqui também. Hoje eu vou mandar. Daqui a pouquinho vai chegar aqui umas trufas para vocês, tá bom? Tô brincando. Mas muito obrigado e Deus abençoe vocês. Secretário. Um dia das crianças abençoado para todas as nossas crianças. E vamos avante, continuando nosso trabalho sério e fazendo com que o nosso povo tenha dias melhores. Muito bem, conversamos ao vivo aqui no programa Comando da Manhã com o secretário Anderson Ferreira, secretário de Estado de Relações Institucionais do Maranhão. São 9h40, a gente faz um rápido intervalo e eu volto já já na sequência do Comando da Manhã.